Bem-vindos a mais um episódio do The School of Being Talks, conversas de talento e garra que pretendem inspirar pessoas a levarem uma vida mais criativa, mais alinhada com os seus talentos e com quem realmente são. Bem-vinda, Rita! É com enorme gosto que te temos aqui hoje na The School of Being Talks. Isto são histórias de talento e garra e, portanto, nós achamos que tu eras um contributo enorme para aqui. Eu pessoalmente conheço-te há muitos anos. A Rita faz estes brincos lindos que ela tem postos, entre outras coisas. Tu tens peças incríveis. Eu lembro-me quando eu olhei para as tuas peças, as peças tinham uma coisa super especial face a todas as outras. Primeiro, era uma espécie, vê se eu não digo nenhuma asneira, mas para mim aquilo era macramê super sofisticado, porque era feito com fios fininhos, as cores eram de um enorme bom gosto, portanto não tinha que ser assim só sóbrio, estás a ver? Todas elas tinham, a primeira que eu comprei tua tem um travo rosa shocking, portanto, mas ela é altamente discreta, mas aquele travo faz assim uma explosão de cor incrível. E eu lembro que eu fiquei altamente atraída, até depois, uns anos mais tarde, consegui perceber, já tu tinhas a coisa mais estruturada e consegui perceber a tua coleção e aí fiquei mesmo fascinada. Por isso, Rita, conta-nos como é que foi chegar até aqui, conta-nos um bocadinho a tua história. Primeiro, obrigada eu, estou super feliz de estar aqui convosco também, de poder participar nestas conversas, já estive a ouvir as outras, pelo menos as que já estão disponíveis e todas elas são inspiradoras e em todas a pessoa identifica qualquer coisa e eu acho que é um trabalho, o vosso trabalho é espetacular mesmo, portanto estou super feliz de participar. O chegar até aqui realmente não foi um percurso muito a direito. Eu estudo, falando na parte da formação, eu estudei gestão, fiz o curso de gestão na Nova, sei lá há quantos anos atrás, mas na verdade eu fiz o secundário em ciências porque a minha grande paixão a nível de estudo e de curiosidade de conhecimento era na área das ciências. Mas sem fazer a mínima ideia, como acho que qualquer pessoa naquelas idades, sem fazer a mínima ideia do que é que queria fazer, não, nem é do que é que eu queria ser, porque nós temos esta coisa de dizer o que queres ser quando fores grande, não é o que é que eu quero ser, é o que é que eu quero eventualmente fazer, uma das atividades, mas então decidi estudar ciências, a minha família toda, para aí 98% são médicos ou trabalham na área da medicina. E era a única coisa que eu sabia que não queria ser porque eu via o stress e a ausência dos familiares em casa e dizia, não sei o que é que eu quero fazer, mas eu medicina não quero. E pronto, depois de estudar ciências, lá estava muito baralhada com o que é que queria fazer, no 12º fui presidente da Associação de Estudantes e gostei muito acho que sou dinâmica e quando os projetos me interessam agarro as coisas e sou muito ativa, portanto gostei imenso desse desafio de um bocadinho de gestão na Associação de Estudantes e um dos meus irmãos, depois de medicina, fez um MBA e eu fui um bocadinho atraída por isso e pensei, realmente se eu não sei o que é que quero fazer, se eu tirar a gestão, eu posso gerir qualquer coisa. Portanto, se eu estou a pensar em psicologia, posso gerir uma clínica de psicologia. Se eu estou a pensar em veterinária, posso gerir E achei que gestão ia ser uma coisa que me ia permitir fazer tudo o que eu gostasse. Obviamente não é bem assim, não é? Uma pessoa que queira ser psicóloga não é a mesma pessoa que quer gerir um gabinete de psicologia. Mas pronto, tirei a conclusão. O primeiro ano foi bastante complicado, eu acho que não sei se posso dizer que tive uma depressão, mas estive bastante triste. Mas pensei, é mesmo assim, a vida é assim, não é? A pessoa agora tem que penar e estudar o que não gosta para vingar na vida, é assim que... Não acho nada que seja assim, mas fiz o curso e claro que me entusiasmei, porque depois também me entusiasmo facilmente com coisas interessantes, portanto acabei por me entrar em estratégia, adorei marketing, comecei a trabalhar antes de acabar o curso numa multinacional boa, acho que foi espetacular, fui uma das poucas selecionadas a entrar nesse ano, portanto foi uma coisa de valor para mim
E depois daí ainda passei para uma outra empresa dentro da área da gestão também e dos recursos humanos, uma empresa da minha família na área da saúde, que queria arrancar com o departamento de marketing, também me entusiasmei imenso com aqueles arranques. Os arranques davam-me sempre assim uma coisa nova e tal, e a estratégia e pensar isto é espetacular, mas faltava sempre ali qualquer coisa, não estava, não tinha aquele entusiasmo que eu sentia que os meus colegas, os meus amigos de gestão tinham quando nos juntávamos e falavam de conceitos de gestão e das tendências. Eu pensava, isto não me interessa nada. Não me interessa nada, esta visão toda macro desta área, eu não estou apaixonada por esta área, eu apaixonada pelos projetos em que trabalhei, mas isto não... Falta-me qualquer coisa de mais significativo, falta-me sentir que vou fazer a diferença de alguma forma, falta-me, não sei, não estava... E então, calhou, nessa altura, ir a uma feira que tinha esta história, esta parte é esquisita, mas pronto, tinha um senhor a fazer uma leitura de mapa astral. Lindo! Eu nunca tinha feito nada disso. E ele era estrangeiro, faz a leitura do meu mapa astral e diz: Rita, você diga para mim que você não está numa área comercial. E eu, estou em gestão. Não pode, você não está a perceber, porque aqui está, eu nunca vi, mas é o quê? E ele está aqui muito marcado, e eu, mas é o quê? Eu não sei quantas vezes é que eu disse, mas é o quê? E ele lá disse, eu não sei muito bem o que é, mas é qualquer coisa numa área terapêutica. Você vai juntar aqui umas coisas e vai criar qualquer coisa de novo. Bem, eu sei que alguém podia ter dito 5 minutos depois que o homem era um charlatão e que ele dizia a mesma coisa a toda a gente, mas ninguém me podia tirar o que eu tinha, aquela luz que se acendeu, aquela... Olha, estou arrepiada. Mas foi muito isso, aquela porta que se abriu, não sei, de repente fui... há coisa, eu não estou presa aqui. Há montes de portas possíveis para abrir, há montes de coisas para fazer. E pronto, fui toda entusiasmada para casa, comecei a pesquisar o que é que me poderia interessar, os cursos que me tinham interessado antes, sei lá, perdida no meio daquilo tudo, e apaixonei-me completamente pela medicina tradicional chinesa. Completamente. Curioso que era na mesma uma área de medicina como a minha família toda, mas ao mesmo tempo, claro, assim, a todos os níveis. E decidi, no espaço de uma semana, decidi que queria tirar um curso de medicina tradicional chinesa, um curso de 5 anos. Na altura, eu estava como diretora de marketing daquela empresa, tinha que pagar, estava casada, quer dizer, a estrutura da minha vida estava feita de uma forma que a pessoa de repente dizer, olha, vou tirar 5 anos um curso de medicina tradicional chinesa. Como assim? Mas eu estava completamente focada. Mas não tinha ainda força, essa minha voz que naquele momento veio ao de cima, não tinha ainda força suficiente para ir desbravar caminho contra algumas críticas ou algum ceticismo à minha volta. E portanto eu pensei, pronto, ok, já sei, porque está bem, estou a ser se calhar impulsiva, não, ok, então eu vou esperar, deixei passar um ano para ter a certeza, mas passado esse ano a certeza estava lá na mesma, portanto eu passado um ano fui tirar o curso de medicina tradicional chinesa, estudei os 5 anos de medicina tradicional chinesa e foi um curso que mudou radicalmente a minha vida a todos os níveis, porque é um curso que obriga a um mergulho interior enorme, quer dizer, a pessoa não está a estudar um conhecimento externo para outras pessoas, para já passa a ver a vida de uma forma completamente diferente, a interligação de todos os fatores que nos rodeiam, o sítio onde estamos, as nossas emoções, o que fazemos, o que comemos, tudo é uma formação. Eu acho que muitos daqueles conceitos são conceitos que qualquer pessoa deveria ter numa formação básica, é quase uma escola de vida, uma espécie de escola de vida. E que me ajudou a tirar assim uma série de máscaras e camadas e a começar a trazer ao de cima
a minha natureza mais profunda, vou dizer assim, se calhar uma parte mais verdadeira da minha essência, da minha natureza. No final do curso fui fazer um estágio na China, nós tínhamos que fazer um estágio de 4 meses na China, eu fiz um estágio de 2 meses, adiei os outros 2 meses para outra altura que não chegou e não sei se vai chegar, mas também não interessa. Fiz 2 meses de estágio e depois estive a viajar durante mais 6 meses pela Ásia. Não, mais 6 sim, total tive 8 meses a viajar basicamente pela Ásia. E eu sei que eu não sei se alguma vez vou conseguir voltar a fazer uma coisa destas e se calhar muitas pessoas não conseguem, mas eu aconselho tanto, uma experiência assim, não é necessariamente o ir para a Ásia, é o estar durante um determinado período de tempo desligado de tudo aquilo que nos é familiar e também desligado de todas as sensações de obrigação ou rotina que temos que ter aqui. Eu na altura estava a arrendar uma casa, cancelei o contrato de arrendamento, pus todas as minhas coisas numa casa que a minha família tinha que estava desocupada e fui assim à aventura, sem objetivos nem obrigações. Ainda estavas casada? Já não. Aí já estava namorada. Essa viagem foi feita com o namorado que eu tinha nessa altura. E então, é uma viagem inacreditável. Do ponto de vista criativo, isso é o que eu acho. Se eu tiver que olhar para trás, a linha condutora de todas as coisas que eu fiz até agora é sem dúvida a criatividade. Eu não vou dizer se que é a arte, porque a arte é uma coisa muito subjetiva, mas a criatividade foi uma coisa que sempre esteve lá. Eu sempre me interessei, sempre fiz imensos workshops de trabalhos manuais, sempre gostei de escrever, de oferecer prendas feitas por mim, aquelas coisas que consegue aplicar a sua criatividade quando não tem nenhuma arte específica a que se dedica. E pronto, e essa viagem lá está, tirou ainda mais umas quantas camadas, mais umas quantas barreiras, mais uns quantos medos e eu comecei nessa viagem a fazer o micro-macramê. Porque era uma coisa prática, eu tinha saudades de fazer coisas com as mãos, estava super inspirada por todas as coisas que via à minha volta e o micro-macramê a pessoa consegue fazer só com fios pequeninos e a dar nós e portanto eu podia fazer aquilo em viagens de autocarro e de comboio de horas e horas a fio. E foi assim que comecei. E pronto, e quando voltei da viagem, tinha um novo hobby na altura e tinha umas quantas peças que tinha feito durante a viagem. Voltar foi um choque a vários níveis, porque de repente é voltar a uma realidade, aquela sensação com que eu vim lá está, de estar tão centrada, tão feliz, tão na minha essência, eu não queria perder isso de maneira nenhuma. Eu acho que eu vim muito bem, mas com imenso medo de todos os passos que eu ia tomar a seguir, porque não queria perder essa sensação de alinhamento. E não queria voltar ao curso de medicina chinesa. E toda a gente dizia, mas como é que é possível? Só te faltam mais, faltava um exame final, faltava-me a tese, faltava pouca coisa. Mas porquê é que falta tão pouco? Porquê que não acabas? Eu não tinha vontade nenhuma, e eu sabia que se quisesse, eu fazia. Tal como tinha começado a tirar o curso 5 anos antes, enquanto ainda estava a trabalhar, em part-time, a acordar às 6 da manhã para poder ir de carro até ao metro mais próximo, que na altura estava a viver em Belas, para estar às 8 da manhã nos restauradores a manhã inteira, para depois trabalhar da parte da tarde. Cheguei a ter 2 part-times, fui alternando ao longo dos anos todos, fui fazendo coisas diferentes, mas quer dizer, a pessoa quando consegue, faz. Não é quando consegue, faz. A pessoa quando quer, consegue. Eu queria, e tenho a certeza que se eu quiser terminar o curso, tal como se quiser começar qualquer outro, não, já estou um bocado cansada, mas se eu quiser, eu sei que vou atrás disso, não vai ser um problema.
Mas pronto, sabia que não queria, não queria voltar a fazer o curso e não sabia muito bem o que é que queria fazer. E as pessoas, alguns amigos viram as peças que eu tinha trazido feitas e perguntaram, mas não queres vender? Não podes vender umas peças? Eu não tinha passado pela cabeça. Vender, quer dizer, isto está aqui com um sinal de internet instável. Estão-me a ouvir bem? Estamos. Mas pronto, decidi experimentar e fui ao meu primeiro, portanto fiz mais umas quantas peças, na altura, sei lá, fazia peças um bocadinho diferentes, fazia peças grandes, trabalhos únicos, com muitas horas de trabalho, e fui ao meu primeiro mercado para ir com umas 15 peças para vender, assim, com um bocadinho elaboradas. E a minha maior preocupação é que eu não tinha embalagens suficientes para as peças todas. Como é que é? Se eu vendesse tudo, eu não tinha embalagens para pôr as coisas todas. Claro que isso não foi um problema porque eu não vendi nenhuma. Vendi 0 peças no meu primeiro mercado. Não estava à espera também de que fosse tão fraquinho, mas não faz mal. Eu fui ao segundo mercado. E no segundo mercado vendi uma peça. Foi uma coisa sempre a crescer de uma forma muito gradual. Eu fui percebendo o que é que as pessoas gostavam ou não gostavam, valorizavam ou não valorizavam, podiam ou não pagar, e fui-me adaptando um bocadinho, se bem que isto é um equilíbrio instável e difícil que eu tenho que trabalhar, porque pensar na parte comercial, no que é vendável, no que as pessoas vão comprar ou valorizar é uma coisa. Criar desligada disso tudo e deixar que saia ou que tiver que sair é outra. E isto é um equilíbrio que eu estou sempre aqui a tentar manter. E claramente eu tenho ainda muito trabalho a fazer em acreditar e em confiar e em deixar que a coisa penda mais para o agora vou fazer o que me apetece e logo se vê. Falei imenso, ou não? Não, mas olha, encontraste o teu flow, Rita. Encontrei o meu flow. Acho que sim. Eu acho que isso se vê, porque as tuas peças realmente, houve lá, têm uma energia especial, estás a ver? Eu não sabia que isso se chamava micro macramê e foi exatamente aquilo que eu senti. Uma sofisticação em miniatura muito engraçada, muito descontraída, mas ao mesmo tempo muito sóbria, com muita pinta. Engraçado. A técnica não é minha, não é? O micro macramê é feito há sei lá quantos anos. Mas eu acho que as minhas peças têm um bocadinho essa originalidade. Eu acho que a questão das cores vem muito lá da Ásia, daquelas cores todas que eu vi na Tailândia. Aliás, eu ainda tenho, sei lá, dezenas de rolos de fio que trouxe da Tailândia e material que trouxe de lá dessa viagem. Eu acho que isso é um bocadinho a particularidade do meu trabalho, é eu pegar numa técnica que se calhar está mais associada a alguns trabalhos mais, nem sei bem como dizer, mas mais monocromáticos, por exemplo, e principalmente trabalhos feitos com pedras, que é na verdade uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas ao mesmo tempo que pode ser aplicada a uma multiplicidade de outras peças, com outros formatos e com combinações de cores, que é o que eu mais gosto de trabalhar, são as combinações de cores. Mas eu não acho que vá parar por aqui também. Isto é, tive algumas formações em joalharia e agora quero começar a trabalhar com outros materiais mesmo, com ceras e metais. Espera aí que eu vou tapar os ouvidos. Não, sério, é todo um mundo. E é mesmo uma sensação de voltar assim a uma época medieval, que a pessoa... Eu achava que a joalharia era tudo uma coisa super delicada do início ao fim. Não, aquele delicado do fim que se vê começa com martelar e Esticar. o maçarico, as chamas é um trabalho manual mesmo de raiz que é muito trabalhado. E além disso, da joalharia, ainda há uma parte que eu gostava de vir a trabalhar,
Isto é, eu tenho estado muito a trabalhar a minha criatividade pessoal, mas eu gostava muito de vir a trabalhar com a criatividade de outras pessoas. Não sei como. Que Isso ainda não bom. está, mas gostava muito. Olha, mas nós podemos ter umas ideias aí, depois falamos de fora deste. Olha, Rita, e conta-me, há uma parte da tua história que eu me identifico imenso, porque a parte que me levou à homeopatia também, e eu não fazia a mínima ideia o quanto a homeopatia ia transformar a minha vida, não é? E também estava no mundo corporativo e também estava no marketing, e realmente, ouve lá, é uma viagem por outros horizontes em termos de cura que nós não fazemos ideia. Mas se olharmos para o teu percurso, o que é que tu achas que foi fundamental para te ires sempre encontrando ou ires encontrando novas dimensões de ti? É a história de estar em free flow, sem obrigações, fora do seu ambiente familiar? Qual é que tu achas que... O que é que tu achas que faz a diferença? Me vem à cabeça, acho que o maior trigger para eu procurar esse flow é não estar, é tudo o que vem com o não estar nesse flow. Isto é, há um desconforto, há uma sensação de Inquietude. Sim, exatamente, de alguma coisa que não está a bater certo e onde é que eu estou? Onde é que eu quero estar? Esse assessment que eu agora faço cada vez mais. Eu acho que o meu maior pânico hoje em dia é adormecer, é sentir que adormeço e, portanto, tento usar uma série de ferramentas como as vossas para me manter acordada e alinhada. E se por acaso começo a ir por uma coisa pega a outra e a pessoa começa a embrulhar-se um bocado mais no dia a dia, na rotina, na obrigação e no mercado e nos correios e no sei lá o quê, e de repente penso, ai espera, não, já estou, não, tenho que voltar atrás, voltar ao meu centro. Portanto, para mim, se calhar as chamadas de atenção que me voltam a pôr, ou melhor, lá está, que me abrem os olhos para o facto de eu estar a sair um bocadinho do meu eixo, é essa inquietude, esse desconforto. Depois o que me faz voltar a esse eixo? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que são várias coisas, acho que é um conjunto de várias coisas que eu não consigo sempre aplicar de uma forma consistente, mas que tento. Como meditação, as alturas em que eu estou a meditar mais são as alturas em que eu estou mais serena, mais Conectada. ritmo, o quê? Conectada. Exatamente. A meditação, o cuidar de mim no geral, o sentir que estou os horários, os hábitos, a alimentação, todas essas coisas que põem-me num estado não põe num estado de alinhamento, mas põe-me num estado de bem-estar e de centro que me permite mais facilmente estar nesse alinhamento. Fazer caminhadas também é uma coisa. Fazer caminhadas, eu sou um bocado geek, tenho uma lentezinha macro que ponho no telemóvel e ando a fotografar assim as visões das folhinhas e é espetacular. Essas caminhadas, é espetacular, é incrível. Também adoro. O quê? E o que é que foi desafiante ao longo da tua caminhada? Quando tu decidiste, bom, não é pelo marketing, não é por tudo aquilo mais tradicional que me venderam, uma licenciatura, o trabalhar numa corporação, etc. O que é que foi? Não é pela medicina chinesa, porque eu achei isso lindíssimo. Eu acho que há muitas pessoas que vêm ter connosco, mas eu já fiz aquilo e agora estou a sentir outra coisa, eu vou para o outro lado e agora o que é que vão dizer de mim? Porque as pessoas às vezes têm, o que é que os outros vão dizer de mim? Porque eu mudei 2 vezes ou 3 vezes de caminho e acho isso muito giro. Quando tu falaste isso há bocadinho, as pessoas ficam muito aflitas de mudar de caminho ou de direção várias vezes e eu acho que isso às vezes é um flow que a vida nos mete
E agora, há bocadinho, quando estavas a falar dessa parte da medicina chinesa, senti mesmo que a medicina chinesa, se não fosse a medicina chinesa, tu também não eras quem és neste Teve momento o seu e o teu papel. projeto não é o que era. Não é? Sem dúvida. Eu acho que todas estas etapas me fizeram chegar onde eu estou agora. Eu também não cheguei a nenhuma meta. Eu não sei para onde é que vou a seguir. Não, claro. E seja o que eu estou a fazer agora vai também contribuir para o que quer que seja que eu vá fazer a seguir. Mas uma coisa gira do que estavas a dizer, eu lembro-me de um dos conceitos de gestão que aprendi, que era o custo afundado. E no fundo, o que quer que seja que nós tenhamos feito até agora é um custo afundado, no sentido em que está feito. Não interessa, não vou recuperar, por exemplo, vou dizer assim, mas eu agora investi 4 anos de vida num curso, eu tenho que aplicar isto. Ok, eu investi 4 anos da minha vida neste curso, eu não vou recuperar esse tempo, não interessa o que é que eu ia fazer se voltasse atrás. Eu fazia igual, mas pronto, mas imagina uma pessoa que diz que não interessa, não há como mudar isso. O que interessa é, neste momento, com o tempo que ainda sobra, fazer qualquer coisa que nos faça felizes, não é? Não fazer render os 4 anos do passado em sofrimento no futuro não me parece que seja muito rentável, não é? E o que é que foi desafiante, Rita? O que é que foi desafiante no percurso? Olha, algumas dessas coisas, porque isto é, o contraste com todos os percursos da minha família foi desafiante. Foi desafiante desde o momento em que eu decidi tirar a medicina tradicional chinesa e era um bocadinho, era gozada em todas as reuniões de família, até ao decidir fazer disto a área da minha dedicação e profissão e sentir uma certa desilusão. Mas assim, eu sei que as nossas famílias, os nossos amigos... Ai, tinhas potencial para tanto mais, não é? Não, por acaso não é a minha mãe que me dizia, mas sim, mas é isso, é que desperdício. E essas vozes, claro que ficam cá. Eu, por muito que eu depois sou muito reativa em família, estou... mas depois venho para casa e penso, será? Essas coisas também pesam, a pessoa não, sei lá, a pessoa não tem a certeza também, está a seguir o seu coração, mas os medos são os nossos medos são os nossos piores inimigos, sem dúvida. Portanto, toda essa sensação, e até do ponto de vista pessoal, tendo crescido nesse ambiente, a ver a minha família com, sei lá, carreiras com algumas brilhantes e com imenso reconhecimento e marcos, e de repente havia momentos em que eu estava a vender coisas em mercados. Eu lembro-me uma vez, eu estava a vender num mercado na Casa da Guia e cruzei-me com um colega meu da faculdade e ele vinha com a família, com filhos, com todo arranjadinho, assim, mas assim, ia falar ali um bocadinho, então o que é que estás agora, estás aqui a fazer isto e tal, e ir-se embora. E eu acho que nesse dia, não sei, se calhar não tinha ainda vendido nada, foi um desses mercados ainda muito do início, e eu comecei a olhar para as minhas coisas e a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? O que eu estou a fazer? Que vergonha! Eu senti olha, eu se houvesse um buraco na minha enfiado pelo chão, eu naquele momento senti vergonha, como se fosse uma coisa menor, o estar a fazer um trabalho manual e estar num mercado a vender um trabalho manual, como se isso fosse realmente menor do que ter um trabalho corporativo. O que não faz sentido nenhum, a nenhum nível. Eu depois só pensava, mas porquê que... Eu acho um dos meus... Eu trabalhei com gelados no meu primeiro emprego numa multinacional, trabalhei com gelados. E depois, quando já estava nesta fase, pensava, mas porquê que eu hei de achar que... Porque estas vozes estavam cá, obviamente, não é? Elas iam me massacrar, mas porquê que eu hei de achar que ajudar a vender gelados vale mais do que ajudar a vender colares que eu faço? Não é? Porquê? Porquê é que nós temos estas ideias, estes conceitos do que tem ou não tem valor, do que é ou não reconhecido, do que vai ou não ser aceito? Eu acho que ainda há tanta coisa para desconstruir e para valorizar. E uma coisa que eu queria dizer há bocadinho, por causa de uma coisa que o Rodrigo disse, que eu acredito mesmo piamente hoje em dia, que as decisões, pelo menos eu acredito para mim, que as decisões que eu tomo, alinhada mesmo com o meu coração,
por muito que não façam sentido nenhum, eu não faço a mínima ideia de onde é que aquilo vai dar, mas se for uma decisão dessas, tenho a certeza que vai fazer sentido mais tarde, alguns no tempo. Eu posso não estar a perceber onde, nem quando, nem porquê, porque racionalmente não faz sentido, mas a médio e longo prazo há de ser a melhor decisão que eu poderia ter tomado naquele momento. E não há nada pior que a pessoa se arrepender, acho eu, de não ter seguido um impulso desses. Não é? Há quem quando estavas a falar sobre isso, eu também já senti várias vezes isso na vida, e às vezes as pessoas que seguiam by the book não sabem que book é que elas estão a guiar, porque o livro é o livro da nossa vida e só nós é que sabemos, e nós é que temos que aprender a abrir esse livro, e esse livro abre-se através do coração, que eu acho que isso é lindíssimo. Tu no teu processo tens feito várias vezes isso, é isso que tu também estavas a falar, nós só sabemos abrir o livro no momento certo, tipo, o coração está-me a mandar para aqui, é isto que eu quero fazer. É aqui que eu estou a ser chamado. E às vezes as pessoas, para algumas pessoas é mais fácil de fechar esse livro e abrir o livro que o comum dos mortais abre de hipogestão e não sei o quê, e fechar o livro das pessoas. E nós às vezes achamos que estamos a abrir o livro errado, mas as outras pessoas é que estão a ler um livro que não são o livro da vida deles. É isso muito giro, que eu às vezes digo isso às pessoas, que livro é que tu estás a ler, não é? Exato. Nós achamos que nós não controlamos nada. Eu acho que aquilo que decidimos fazer porque achamos que no futuro as coisas vão ser de uma determinada forma é uma roleta russa. Nós não controlamos nada, nós não fazemos a mínima ideia de como é que vai ser o futuro. Portanto, seja o que for, que tenhamos sempre vivido alinhados com o nosso coração, que não nos arrependamos de porque eu fiz aquilo, porque depois ficamos ressentidos e culpamos outras pessoas, porque eu fiz aquilo porque o pai, a mãe, o tio, o primo, não interessa, ou porque me disseram, ou porque... Não, acho que não há nada melhor do que a pessoa estar tranquila com as decisões que toma na sua vida e com a noção de que nós em última análise, somos sempre responsáveis e temos sempre escolha. Nós temos sempre escolha. Às vezes a escolha pode não ser fácil. Quando se decide, quando se pensa, por exemplo, eu agora gostava de ir fazer uma formação em sei lá o que é que me vai tirar imenso tempo, vou ganhar menos, vou ter que pagar isso, vou ganhar menos dinheiro, não posso porque tenho contas para pagar, porque tenho o meu carro, a minha casa. Ok, então é uma opção. Então eu estou a escolher não fazer o curso porque estou a pagar a minha casa, o meu carro e a minha vida. Mas eu tenho a opção de rever o meu carro, o meu caso, a minha vida, ou rever algumas áreas dessas em prol de outras coisas que eu quero fazer. E todo este jogo daquilo que estamos dispostos a abdicar e aquilo por que queremos lutar, é uma escolha constante que temos. Claro que quanto mais tarde, mais difícil é, eu sei que sim, porque a pessoa já construiu toda uma estrutura, há todo um peso que carrega de estrutura, que é mais difícil de rever, dá mais trabalho, mas eu acho que é sempre possível, em pequenos ajustes, nem que seja a pessoa ir em direção a si própria. Eu também acho. Oh, Rita, foi uma delícia estar aqui contigo, é sempre ótimo falar contigo. Olha, muito, muito obrigada de coração, espero que quem não conhece até agora o teu trabalho que vá ver, nós vamos colocar todas as tuas referências no final do blog, para que possam ver as peças da Rita, porque tem realmente peças incríveis. E muito obrigada por este bocadinho de inspiração, de verdade e de inspiração, porque eu acho que o que tu disseste é exatamente, eu resumiria não há nada como te alinhares pela tua verdade e pela verdade do teu coração, porque essa no final do dia é sempre aquela que está certa, não é? Quando temos alguma dúvida de qual o caminho é sempre o da nossa verdade, mesmo que isso possa parecer que não está certo do ponto de vista racional. É isso. Olha, obrigada eu mais uma vez, queria mesmo dizer que estou muito honrada de estar aqui a falar convosco. É verdade, e queria mostrar a quem está a ver que eu tenho aqui esta coisa espetacular, que é que é a agenda do dia-a-dia, que ajuda, efetivamente, eu tenho que usá-la bastante mais, mas está tão bem conseguida. Lá está, mais uma ajuda, a aplicação, a manter esse alinhamento no dia-a-dia, semanalmente, a fazer esse report, que é uma coisa que eu pessoalmente sinto muita falta. Essa disciplina,
o manter, lá está, o não chegar nunca a desviar-me demais para já ser muito trabalhoso voltar, ajuda muito. É porque realmente o princípio é, se tu trouxeres joy para tudo aquilo que tu fazes, mesmo as coisas que não gostas assim tanto, tentar trazer algum joy, porque isso realmente melhora efetivamente a qualidade de vida, faz com que tudo fique mais mágico e mais bonito. Verdade. Obrigada, Rita, pelas tuas palavras.